Olá, queremos mandar um abraço para cada secretário e secretária da Missão para Amapá. Vocês foram maravilhosos no ano de 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Eu não tenho palavras para agradecer esse exército tão maravilhoso de secretários e secretárias. Gostaria de abrir a nossa agenda lendo um pensamento da Palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O final desse verso é muito lindo. Olha o que diz: Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. É impressionante esse pensamento. Diz a palavra de Deus que o livro da vida foi aberto. E eu sempre tenho falado para os secretários e secretárias que no céu para onde nós vamos, nesses 1000 anos que estaremos no céu ali, os secretários vão continuar trabalhando. Nós vamos ter o privilégio de, junto com Deus ali, os anjos, trabalhar na sua causa ainda, né? Que o julgamento vai ser colocado também à nossa disposição. E nesse momento eu quero abrir a nossa agenda para tratar alguns pontos. São pontos rápidos e eu espero que o nosso ID de 2021 para 22 seja uma bênção para todos nós. Então vejamos, o projeto do Ministério da Secretaria é algo extraordinário para a igreja. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar esse trabalho. Eu gostaria de pontuar com os secretários e secretárias alguns pontos dentro da agenda de secretaria. Por quê? Nós, como secretários, nós temos um grande trabalho a realizar. Primeira coisa, o secretário e a secretária, eles não trabalham com nomes, são pessoas. Por isso a gente precisa ter esse zelo. Então, analisando aqui a nossa agenda, o que é que diz o Manual da Igreja? Quais são as recomendações que o Manual da Igreja deixa para nós? Muito do eficiente funcionamento da igreja depende do trabalho do secretário ou da secretária da igreja. Então, a beleza, o esplendor, a organização depende do trabalho da secretária ou do secretário. Então, por isso eu dou ênfase. Sempre falo que o secretário e a secretária da igreja, eles não podem mudar. Esse é um cargo que, na minha concepção, na minha análise, para mim ele é vitalício. Porque o secretário ou a secretária, ele precisa criar intimidade. Então, a beleza do trabalho da secretaria depende do secretário da igreja. Agora, algumas áreas importantes dentro do serviço, dentro do trabalho da secretaria. Primeiro, o trabalho do secretário ou secretária, ele é técnica, é uma parte técnica. Esse é o primeiro ponto. 2, administrativa. 3, missional. Então, esses 3 pontos, esse tripé, deve sempre estar focado na mente da igreja, do secretário da igreja, digo melhor. Agora, vejamos, o que é que diz o Manual da Igreja para nós? Isso inclui participar da tomada das principais decisões para o bom funcionamento da igreja. Então, as recomendações do Manual da Igreja é o seguinte, vejam, o secretário, dentro das suas atividades, ele tem limite, tá certo? Como ancião, como pastor, qualquer pessoa, você não pode, o secretário ele não pode entrar dentro do campo de outro departamento. Agora, por outro lado, os departamentos também não podem, de maneira nenhuma, entrar dentro do campo da secretaria. Porque a secretaria, ela é zelosa, assim como os outros departamentos da igreja o é, mas lidar com nomes e lidar com pessoas, só a secretaria faz isso. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado. Outro detalhe, uma outra recomendação que nós deixamos para os secretários e secretárias da igreja. Você precisa conhecer o Manual da Igreja. O Manual da Igreja é a nossa Bíblia, tá certo? E o guia de secretaria também. Então, Manual de Igreja
e o guia de secretaria. Então, esses dois manuais, eles precisam ser poderosos na vida do secretário e secretária de igreja. Não adianta, se você não conhece o manual da igreja, se você não conhece o guia de secretaria, fica difícil para você administrar a igreja, juntamente com o pastor e a liderança. Há um outro aspecto dentro do nosso campo de trabalho, é o 7Me. Então, a secretaria precisa dar ênfase no 7Me. É muito importante. Esse é um campo que a igreja está trabalhando, está explorando, e nós precisamos dar bastante ênfase no 7Me. Um outro detalhe que eu quero deixar com os secretários e secretária é manter atualizado os livros de registros da igreja. É muito importante. Você termina uma agenda, essa agenda ela vai ser transformada em atas. Nós não podemos, ao terminar a agenda, deixar passar uma semana, 2 semanas, para fazer a ata. Não podemos. Você pode se perder. Não esqueçam que os livros da igreja são a história da igreja. Esses livros têm que perdurar por toda a eternidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ser descuidado com esse material. Um outro ponto que eu quero deixar para os secretários e secretárias da igreja é preparar o cronograma para as reuniões, tá certo? Então, é muito importante você ter esse cronograma já montado, já preparado, tá certo? As datas das reuniões, que dia vai ter reunião, o horário que vai ter as reuniões. Então, a secretária precisa desse detalhe, tá certo? Redigindo a ata, então você tem que ter todo esse cuidado, ok? Um outro detalhe que o secretário precisa, e a secretária da igreja também precisa, é impulsionar o projeto do reencontro. Hoje nós temos igrejas em nosso campo que tem 700 membros, mas assistindo na igreja nós temos apenas 200, 300. Então é importante que aconteça não só o reencontro, mas que aconteça também o Gé. A nossa tendência é enxugar o máximo que nós pudermos desses nomes, tá certo? Para que a igreja possa crescer e fluir. Aí a importância do reencontro. Se nós temos numa igreja 500 membros, mas assistindo nós temos apenas 250 ou 300 membros, então nessa igreja precisa acontecer o reencontro. E toda a igreja precisa se envolver nesse grande projeto, ok? Não esqueçam, secretários e secretárias, de se envolver. Então, para fazer o reencontro, você vai primeiro diagnosticar. 2, você vai planejar. 3, você vai convidar. 3, você vai realizar. E 5, você vai avaliar o seu projeto. Eu espero que Deus possa habitar na vida de cada secretário e secretária da Missão Pará Amapá. Mas há um detalhezinho que eu quero finalizar, mostrando para você o perfil do secretário. Então veja, um secretário de igreja ou uma secretária de igreja, ela precisa ter uma vida espiritual profunda. Não adianta a gente querer fazer o trabalho de Deus relaxadamente. Então a gente precisa ter esses momentos a sós com Deus. 2, pontualidade. O secretário tem que ser alguém pontual, tem que ser alguém zeloso. O outro ponto é espírito de serviço. Se o secretário não tem esse modelo, ele precisa pedir ajuda de Deus para ter essas qualidades. Aperfeiçoamento contínuo, ética no relacionamento, tá certo? Ser organizado, saber trabalhar em equipe. Às vezes o secretário pode achar que por ser secretário, ele vai se afastar do trabalho em equipe. De maneira nenhuma. Secretário de igreja, pastor de igreja, ancião de igreja, tesoureiro de igreja, tá certo? Esse é o grupo que administra a igreja, tá certo? Então nós precisamos trabalhar em equipe, ok? E finalizando, ter uma boa redação na hora que você for fazer a sua ata. É interessante, se você tem dificuldade, a secretaria da MPA está aberta para lhe atender, ok? Querido secretário, que Deus possa abençoar sua família em 2022 e que a gente possa avançar mais e mais. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, tá certo? Por tudo que você tem feito na casa de Deus. Um abraço. Saudamos os novos secretários para 2022 e desejamos aí um ano muito abençoado para essa nova função que você foi eleito. E também saudamos aqueles que foram reeleitos,
que continuam com a gente nessa jornada aí em 2022. É muito importante tê-los, continuar tendo vocês na nossa equipe. Eu vou pontuar alguns detalhes que você, secretário, que está entrando agora, e você que continua, é bom estar relembrando. O secretário da igreja e sua importância. Na realidade, queridos, a função secretário é uma função privilegiada e eu diria que é um chamado de Deus para que você possa estar executando o trabalho dele aqui na Terra de uma forma muito precisa, com muita maestria. Assim como os líderes eram chamados no passado, Deus também nos chama hoje. Então, você que foi chamado, sinta-se privilegiado, porque você vai estar fazendo um trabalho muito especial dentro da causa de Deus. Lá em Êxodo 18, 21, fala o seguinte, que tem os critérios que era usado por Deus na época de Moisés, para chamar para serviço. Na realidade, como ele percebeu que Moisés não tinha como liderar tanta gente sozinho. Então ele falou para Moisés o seguinte, procurar dentre o povo homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, percebemos que cada pessoa que foi escolhida para liderar, ela tinha um papel fundamental dentro do processo. E hoje, torno a repetir, não é diferente. Se você foi escolhido, sinta-se privilegiado, porque você foi chamado por Deus. O secretário deve cumprir basicamente 4 responsabilidades. Seria administrar, registrar, conservar e informar. No administrar, o secretário da igreja faz parte da comissão da igreja e atua como secretário de todas as reuniões administrativas da igreja. O secretário participará de todas as comissões para as quais foi nomeado. Cabe ao secretário também, em conjunto com o pastor ou ancião, que vai presidir a comissão da igreja, elaborar e organizar com bastante antecedência a agenda que deverá ser tratada. Todos esses pontos você pode estar verificando e vendo como funciona no guia de secretaria, como o pastor Buções deve ter já comentado aqui. Então, o seu livro de cabeceira, Guia da Secretaria, Manual da Igreja. Ali você vai tirar todas as suas dúvidas e terá todas as orientações que você precisa e necessita estar sabendo para executar o trabalho com perfeição. Na parte de registrar, você vai registrar, apresentar, conservar claramente as decisões tomadas pelas comissões para serem comunicadas às pessoas envolvidas. Você vai conservar também tais registros arquivados para um futuro, como a história da igreja. O secretário cuida da redação e das atas, dos livros ou registros que contêm os nomes de todos os membros, do movimento de entrada e saída de membros e de todas as atividades relacionadas com o bom funcionamento da secretaria. Temos livros na secretaria e essas decisões e acontecimentos devem ficar registrados nesses livros. Existe o livro de atas, o livro de evento de membros, que é o fichário, que é no fichário ou no computador, e o livro de registro de casamento. Todos esses livros você encontra detalhadamente também no guia de secretaria. E o papel do secretário na parte do conservar, o que seria? O secretário é responsável pelo trabalho de conservação dos membros. Isso é muito importante. Ele deve ser uma pessoa comprometida com os membros. Estar atento para perceber se alguém não está mais frequentando regularmente a igreja e então dar um alarme. Então, o secretário tem que estar atento na frequência dos membros na igreja, para ver se o membro de repente se transferiu para outra igreja e não comunicou. Então, o secretário tem que estar sempre atento a esse tipo de movimento. Como diz lá em Testemunhos Seletos, volume 2, página 375, uma pessoa é de mais valor para o céu do que um mundo inteiro de propriedades, quer seja casas, terras ou dinheiro. Então, uma pessoa vale muito mais para o céu. Então, cabe ao secretário realmente conservar esse trabalho. E ele é responsável diretamente para que esse trabalho seja feito com muita precisão.
Então, é dever do secretário zelar cuidadosamente dos membros da igreja, reconhecendo que foi por eles que Jesus morreu. Percebe, queridos, que a importância do seu trabalho. Então, ser secretário de igreja hoje nunca foi, jamais será um simples departamento. Eu digo que é o coração da igreja. Se a secretaria vai bem, todo o contexto vai bem. Por isso é importante você saber que a sua função dentro da igreja realmente precisa ser feita com muito zelo, com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Na parte de conservar também, existem várias situações. Entre elas é a checagem periódica. Seria a checagem trimestral do registro de membro da igreja, como os membros da escola sabatina, como os membros, o cadastro de membros da missão. Você poderá levantar os nomes de membros de irmãos que não estão indo. De repente são irmãos que estão enfermos e a igreja não tem como saber. Aí o secretário vai estar sinalizando e pontuando quem são essas pessoas, para que a igreja possa dar uma assistência. Ou então, de repente, são pessoas que estão se distanciando da igreja ou, de repente, outra necessidade. Os nomes dessas pessoas devem ser apresentados à comissão da igreja para que sejam visitadas. E assim estaremos mostrando nossa preocupação em dar assistência espiritual a elas. Na parte de informar, é a mais parte técnica. O secretário tem a responsabilidade de informar as pessoas envolvidas às decisões tomadas pela igreja. Alguns exemplos são os seguintes: comunicar horário, data e local das reuniões, das comissões, informar a igreja o movimento de membros e estatísticas, informar a pessoa que seu caso será estudado pela comissão da igreja e apresentado na reunião administrativa da igreja, posteriormente comunicar-lhe a decisão final, informar ao membro que sua carta de transferência foi votada, informar a missão sobre os membros com paradeiro desconhecido, informar a missão através de relatórios, um movimento de membros, comunicar à comissão da igreja os nomes dos membros a serem visitados, informar a comissão da igreja quando o membro estiver cumprindo o período de censura, informar ao membro também o término da disciplina e estimular a continuidade do seu envolvimento nas atividades da igreja. Percebam que o secretário tem muitas responsabilidades, mas não fique com receio quem está entrando agora para 2022. Se você foi eleito, Deus capacita. Deus com certeza vai lhe dar todas as situações necessárias para que você faça uma secretaria, tenha uma secretaria com excelência. Aí eu lhe pergunto, como ter uma secretaria excelente? São 3 pontos que você tem que focar: atualização dos membros, atualização das informações e atualização dos cadastros. Atividades indispensáveis para a secretaria: acesso ao CMS, padronizar os livros de registro da igreja, padronizar os livros de casamento da igreja e atualizar o cadastro dos membros da igreja. Para finalizar, eu quero deixar aqui com vocês um pensamento que fala o seguinte: o secretário ideal é aquele que ama a Deus e se coloca inteiramente em suas mãos para realizar sua obra neste mundo de pecado. A Bíblia Sagrada tem um padrão para a escolha de homens e mulheres que prestarão serviço à causa de Deus. Mais uma vez, queridos, quero deixar aqui o meu apreço e deixar aqui realmente os nossos serviços à disposição de todos os secretários da Missão para Amapá. Se você está com alguma dúvida, se você precisa, que orientação eu tenho que tomar, principalmente aqueles que estão entrando agora, você pode agendar aqui com a secretária do cadastro para fazer um treinamento específico. Você pode estar nos ligando também, que a gente dá todo o suporte necessário que você precisar. Mais uma vez, torno a dizer, parabéns a você. Não fique com receio nem com temor aqueles que estão sendo votados para esse ano de 2022. Sejam bem-vindos a esse time especial. Sejam bem-vindos a esse time valoroso na causa de Deus. E estamos aqui, de portas abertas, para dar todo o suporte e apoio necessário no que você precisar. Um bom ano de 2022 e contamos com você não só em 22, mas nos anos subsequentes. Obrigada. Boa tarde, secretário e secretários da MPA, né? Para quem não me conhece, meu nome é Liliane, eu
Eu faço parte da equipe do cadastro aqui da Secretaria. E é um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje eu vou apresentar para vocês algumas orientações, né, da Secretaria e sobre os sistemas para as secretárias que estão entrando agora, esse ano de 2022, né, de novos secretários. Vou estar passando algumas informações para vocês. As informações que eu vou estar passando para vocês é como acessar o SMS, né, a página principal, como se usa, algumas orientações importantes sobre a Secretaria Informatizada, sobre consentimento de dados também, movimentos que a Secretaria tem no sistema, né, movimentos de igreja organizada e movimento de grupo, de congregação grupo. A primeira orientação importante é que todo secretário deve ter o usuário e senha para ter acesso ao SMS. Esse usuário e senha para ter acesso ao SMS, você vai me mandar os seus dados, né? Os dados importantes são o e-mail, o nome completo, a data de nascimento, o nome da sua mãe, para que eu possa identificar você no sistema, para que eu possa criar esse usuário e senha para você no SMS, tá bom? E o pastor, é importante que o pastor distrital de vocês informe sempre a gente quando trocar de secretário, todo ano, tá bom? Sempre troca, né? Às vezes novo secretário, às vezes muda de igreja, então é importante que o pastor distrital informe a gente sobre essa troca de secretário, de novo secretário. E outra orientação importante é nunca passe seu usuário e senha pessoal para ninguém, tá bom? Nem mesmo para familiar ou parente, porque é uma senha, um acesso de vocês, pessoais. É tipo um acesso de banco, né? Você tem um acesso de banco que tem a senha só você, então é um acesso que só você deve ter no sistema, tá bom? Cada usuário deve ter o seu acesso. Informação importante também que só a secretária titular da igreja deve ter o acesso. A secretária associada não deve ter o seu acesso, tá bom? O acesso, no caso, do sistema. Mas você pode estar passando o seu acesso para ela, autorizando ela a mexer no sistema, ensinando, né? Para futuramente, caso ela substitua você, ela pode estar acessando o sistema também. Mas caso ela substitua você no ano seguinte, ela precisa ter o acesso próprio dela, tá bom? Não pode estar usando o seu. Também é importante que a secretária ela tenha manuseio do manual da igreja, né? O manual da igreja e do guia da secretária da igreja, que lá a gente trata de algumas informações importantes que vocês precisam ser orientados a respeito da igreja adventista, tá bom? Você deve também participar das reuniões constantemente dos treinamentos, reuniões da secretaria, reuniões distritais, sempre estar participando, porque são informações que você pega para você e para os seus ensinamentos, tá bom? Nunca forneça informações confidenciais dos membros da igreja. Sempre é importante você guardar, né, esses nomes no sistema e nunca fornecer para ninguém, né? Seja pessoal da igreja, sempre pedir autorização do membro para fornecer esses dados, tá bom? Sempre mantenha o registro do membro atualizado na igreja. A gente fez o GE, a gente tem todo ano a informação do GE para passar para vocês, né, que é o grupo especial de revisão que vocês precisam estar fazendo para atualizar os membros, a lista de membros da igreja de vocês, tá bom? Tenha sempre cuidado com a listagem de membros, não forneça para pessoas que não sejam oficiais da igreja, tá? Sempre pesquise o nome dos candidatos, no caso, quando o candidato é batizado, sempre tem que pesquisar um nome no sistema para não haver duplicidade de nomes, né? Às vezes a gente vai pesquisar aqui no campo e tem um nome duplicado em outra igreja. E a gente precisa que vocês pesquisem antes para não poder ter esse contratempo, né, de membros duplicados que precisam ser inseridos no sistema. Sempre pesquise antes do batismo, tá? Quando for rebatismo, sempre pesquise ele no sistema para que a gente possa poder cadastrá-los. Treine, né, alguns secretários associados. Você que tem secretária associada, vice na sua igreja, sempre tenha um treinamento, mini treinamento com elas, né? Antes de você sair ou durante a sua estadia na secretaria. Sempre você treine esses secretários para que eles futuramente, se substituir você, eles possam ter pelo menos um passo aí, né, a ser feito, tá bom? Em relação à ficha de batismo do membro, sempre você tem que preencher a ficha do novo membro corretamente com letra legível. Às vezes, muita secretária chega com ficha aqui e a letra, assim, a gente não consegue
direito o nome, né? Então, sempre tenha essa coisa importante de preencher a ficha do novo membro corretamente, com letra legível, né? Para que a gente possa entender, para que a gente possa inserir no sistema. E nunca esqueça de nenhum dado da ficha, tá bom? É importante que você nunca esqueça as informações importantes que a gente pede para as secretárias e os pastores, é sempre o nome completo, né? A data de nascimento do membro, sempre direitinho, a data de cerimônia, a data de batismo, sempre tem que ter preencher corretamente esses dados, porque é importante para a gente inserir no sistema, tá bom? Pegue todas as assinaturas do membro, do pastor, e a sua também deve colocar na ficha. Sempre é importante ter essas assinaturas, nunca esquecer que eles assinem, tá bom? Ficha de menores também o responsável deve assinar, tá? É importante que os pais possam assinar a ficha dos menores para que possamos verificar quem é o membro menor, né, na igreja. Fique com a sua via, né? A gente tem as fichas de batismo com 2 vias. Tem agora a via do campo e a via da secretária. Não tem mais a via do pastor. Sempre a via da secretária e a via do campo. Então, sempre separe. A via do campo dá para o pastor e a via da secretária fica com você para arquivar, tá? Só uma observação aqui referente às fichas. Todas as fichas que tiverem poder do campo, elas são digitalizadas e são anexadas junto ao sistema, ao cadastro do membro, né? Então, toda vez que você for lá no cadastro dele no sistema, a ficha dele de batismo física vai estar lá anexada, porque agora é um novo protocolo que a gente está fazendo da digitalização, né? Então, a gente insere essa ficha no sistema física, coloca no sistema, né, no cadastro do membro, aí você vai poder visualizar o cadastro dele, a ficha física dele, para poder você ver o que o membro fez lá no sistema, tá bom? E para os novos batizados, na ficha já vem a assinatura, né? E o consentimento, que é o que eu vou falar daqui a pouco, consentimento de dados, já vem na nova ficha do membro, tá? Aqui é a concessão de consentimento, lei de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, de maneira geral, foi criada para assegurar, né, a proteção, a privacidade de dados, a transparência, a padronização de normas, a segurança jurídica, entre outros objetivos. E esta é uma preocupação, né, que a Igreja vem compartilhando pelos adventistas. A Igreja Adventista, na verdade, sempre cuidou dos dados do membro, né? A gente sempre assegurou, sempre falou para os secretários, sempre que os dados de vocês, dos membros da igreja, sempre foram guardados pela Igreja Adventista, com segurança e responsabilidade, né? Para que a proteção de dados fique disponibilizou lá para os membros, para que eles possam autorizar, no caso. Eu vou falar um pouco das maneiras que pode realizar o consentimento de dados, né, com os membros da igreja. A gente já teve treinamento sobre isso, né? Teve treinamento nos distritos ano passado, no caso ano passado e esse ano também, né? A gente fez treinamentos direto, né? Durante a pandemia, a gente fez Zoom, live com vocês. Os distritos que solicitaram para a gente foi até o distrito, fizemos treinamento sobre esse consentimento. Foi uma nova plataforma que a gente criou para que vocês possam ter mais informações sobre esse protocolo agora de consentimento, né? Existem 4 maneiras de realizar esse consentimento com os membros da igreja. A primeira maneira é pelo SEVMe, né? O membro vai pegar o celular e vai baixar o SEVMe, né, no celular dele. E lá, quando ele baixar o aplicativo, vai estar escrito o termo, para ele aceitar o termo de consentimento. Ele vai só aceitar, não precisa fazer nada, só aceitar, clicar OK e já está aceito, tá bom? Pelo aplicativo SEVMe, que é o aplicativo da Igreja Adventista, tá bom? O SEVMe é uma plataforma muito importante que o membro deve ter. Lá ele pode fazer transferência da igreja, pode dizimar por lá também e pode aceitar o consentimento, né? Várias coisas a Igreja Adventista colocou lá para o membro ter acesso, tá? A outra maneira que o membro tem de preencher o termo, né, é pelo link, que a secretária da igreja ela vai no sistema e ela manda o link de consentimento para o membro. Ela vai mandar para o e-mail dele ou pelo WhatsApp.
seja, a secretária vai mandar um link para você, que tem vários códigos, ele fica em azul, tem vários códigos, e ela vai mandar para você, você só vai clicar no link, vai mandar sua foto com o documento em mãos, tá? Tirar a foto com o documento em mãos e vai enviar para a secretária. Aí depois a secretária vai visualizar no sistema e vai aceitar, vai verificar se você fez certinho, tá bom? Esses dois meios, pelo e-mail e pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp acho que seria mais fácil, né? Porque várias pessoas têm WhatsApp, têm celular e fica mais fácil de vocês aceitarem esse consentimento. Muito mais prático também. Também tem a forma pelo formulário impresso, né? É um papel que a secretária tem. A secretária pega aqui na missão, aqui o papel impresso, formulário impresso, ou ela tem um link que ela tem acesso e imprime esse formulário. Ela vai entregar para você, membro que é da igreja, né? Para você que é membro batizado da igreja, vai entregar para você na igreja, para você preencher. Ele pede só os dados de vocês, o nome de vocês completo, a data de nascimento e o IRG, aí você assina embaixo, tá bom? Para os membros menores, é interessante que tenha a opção que o responsável assina, tá bom? Aí embaixo tem uma tabelinha que você vai colocar o nome dos menores e a assinatura do responsável. Sempre o de menor é o responsável que assina para você poder pegar a autorização, o consentimento desses menores, tá bom? Depois que você preencher esse formulário impresso, você vai ter que anexar ele no sistema. É muito fácil, você pode tirar uma foto do documento, ou escanear, digitalizar, e você coloca lá no sistema, né? Em outro momento, outro treinamento, eu vou estar passando para vocês um pouco de treinamento como inserir, né, esse consentimento no sistema. Então, em outro treinamento, talvez a partir do ano que vem, né, 2022, a gente pode fazer um treinamento com vocês sobre como inserir esse consentimento no sistema, tá bom? Quais os membros que devem fazer o consentimento? É muito importante a gente saber disso. Todos os membros batizados da igreja que estão com dados pessoais no sistema, tá? Todos os membros que são batizados na igreja precisam fazer esse consentimento, tá bom? Ele é obrigatório a todas as pessoas que são batizadas e que têm dados pessoais no sistema. E os que tiveram também na classificação GE, como membros frequentes e não frequentes, que são prioridade a ser feito hoje. Ou seja, já foi feita a divulgação, né? Daí a gente fez várias igrejas, os pastores fizeram, os membros frequentes da igreja regulares, né? Mas agora precisa ser feito de novo, né? Os membros frequentes e os membros não frequentes. A prioridade são esses. Você precisa pegar os consentimentos dos membros não frequentes na igreja e dos membros regulares, ativos, aqueles que frequentam frequentemente. Vocês precisam pegar o consentimento deles, tá? Essa é a prioridade, os membros frequentes e não frequentes, no caso, os regulares. Em relação aos novos membros, né, que batizam, na ficha já vem a concessão de consentimento, o membro não precisa fazer o formulário, não precisa enviar link para ele, tá? Porque na ficha de batismo já vem o consentimento de dados dele, ele assina e já autoriza, né, a gente usar os dados pessoais dele, tá bom? Eu tenho aqui um relatório do consentimento do campo MPA, né, que eu tirei aqui do sistema. A gente está com consentimento aceito, em geral, né, de membros no campo da MPA. A gente está com 18.233, tá bom? Aceitos. Eu parabenizo todas as secretárias que fizeram aí consentimento, que se empenharam, né, que se esforçaram para pegar esse consentimento dos membros, né? A gente está com 18.233. E aos pastores também que divulgaram nas igrejas, que tiraram suas dúvidas, que nos procuraram também para fazer, ajudar as secretárias. Eu agradeço muito o empenho de cada um, tá bom? Os que não aceitaram, né, só para a gente ter uma estatística aqui, foi 927. Quais esses membros que não aceitaram? Aqueles que não aceitaram, no caso, ter os dados deles pessoais no sistema, né? O telefone, o e-mail, o endereço. Essas pessoas que não aceitaram, elas preferiram não aceitar para não ter esses dados no sistema, tá bom? Mas eles aceitaram a ter o nome dele e a data de batismo normal, tá bom? Essa foi a estatística que deu aqui de 927.
E os que não responderam, que ainda falta, né? Vocês fazerem, as secretárias e secretárias fazerem, né? Os pastores, que faltam 6.091. Que a gente falta finalizar aí os consentimentos. Acredito que a gente consegue aí finalizar até ano que vem, né? Se a gente empenhar mais um pouco, as secretárias empenharem mais um pouco, a gente vai poder fechar aí, né, esse consentimento, porque falta bem pouquinho, né? Pra gente colocar nossa meta aí, tá bom? Vou falar um pouco assim, bem detalhado sobre o acesso do novo secretário, tá bom? Como já falei, o cadastro precisa me procurar na Secretaria do Cadastro, tá bom? Para fazer esse novo acesso para a secretária, precisa me informar o nome da tua igreja, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, e-mail e telefone, tá bom? Sempre passa para o pastor, ele nos passa, ou me procura diretamente, né, no WhatsApp, ou me liga, para poder eu cadastrar vocês no sistema, tá bom? Para você ter acesso aí o sistema da secretaria. Aqui temos a página inicial, né, que é para você entrar no sistema. Eu coloquei aqui um exemplo da página inicial do nosso sistema de secretaria, que é o 7pass, tá bom? Tem o 7Me, o sistema de secretaria é o 7pass, para você ter acesso, tá? E aqui a página inicial, estou passando aqui a página inicial para vocês estarem vendo, né, aí como é o sistema. Agora ele mudou, tem esses detalhes aqui na frente, que fala tudo que tá aparecendo na igreja de vocês, tá bom? Ele foi atualizado esse ano e está muito bom. Muita coisa que você pode estar acessando, bem prático para vocês usarem na igreja de vocês, tá bom? E eu vou falar um pouco dos movimentos do sistema que os secretários da igreja organizada têm, tá bom? Bom, a igreja organizada, ela pode pesquisar membro local externo, ela pode cadastrar novos membros, quando for batismo, rebatismo e profissão de fé. Ela pode estar fazendo atualização de dados dos membros, né? Nome, endereço, telefone, foto, e-mail, etc. Qualquer coisa de atualização em relação aos membros da igreja, ela pode estar fazendo. Ela atualiza também os dados dos membros da igreja, né? Ela pode estar atualizando os dados dos membros, como disse, né? Atualização de dados. Ela atualiza também os dados da igreja, né? O horário de culto, o mapa lá, a localização da igreja, onde fica, porque é importante esse mapa, porque tem aquele que é importante que você possa atualizar esse Google Maps aí no sistema, para que o membro que não é da igreja possa encontrar, né, a sua igreja no Google Maps. Sempre as igrejas sempre devem verificar a transferência de membro para receber e enviar. É importante isso aí, tá, gente? Muitas secretárias pedem transferência e às vezes a secretária não visualiza. Mas é importante que vocês possam verificar essas transferências. Então, esses são movimentos que a secretária organizada deve ter. Elas fazem remoções também, desaparecido, apostasia. Tem esse ícone para as secretárias de igreja fazer remoção, né? Normal, desaparecido, ela vai publicar. Desaparecido, ela vai publicar no sistema. Quando expirar, ela vai remover. Mas a apostasia é normal, tá? O membro faz o pedido dele ou a igreja entra com a notificação para fazer a remoção dele. Faz publicação de desaparecidos também. A secretária também faz classificação GE, o grupo especial de revisão, que tem todo semestre, né? Primeiro e segundo semestre a gente faz a classificação GE, que é o grupo especial de revisão, que vocês podem estar fazendo na igreja de vocês. O consentimento dos membros, como eu tenho falado, a lei de proteção de dados, né? Vocês podem estar fazendo no sistema. Também envia o relatório entregado trimestral. A secretária também envia um relatório trimestral, tá bom? Sempre, todo trimestre tem esse relatório integrado aí, que você deve pegar informações com departamentos da igreja, né? Ancião, departamento da ASA, departamento de tesouraria. Sempre procurar os líderes desses departamentos para você poder fazer o relatório e enviar no sistema. Também você coloca o voto de relatório de auditoria, né? A tesouraria da igreja, ela tem um relatório das finanças da igreja que precisam ter um voto para poder a gente colocar no sistema. Então você vai colocar esse voto lá no sistema da auditoria, tá bom? Todo ano o departamento da tesouraria que dá um campo, ele coloca no sistema para a gente votar na nossa igreja para poder enviar
lá no sistema auditoria, tá bom? Também a igreja organizada ela pode cadastrar os oficiais de departamentos, né? Os oficiais da igreja, aquele que foi nomeado como ancião, que foi nomeado como diretor da escola sabatina, diretor do clube, você pode estar cadastrando esses oficiais no sistema, tá bom? Em outro momento eu vou estar dando bem detalhadamente como fazer isso no sistema na prática, né? Eu vou estar falando para vocês em outro treinamento aí que nós tivemos bem detalhado, tá bom? Outra coisa, e os relatórios, né? Diversos relatórios que você pode estar tirando, as listagens do membro da igreja, o endereço, o telefone deles, listagem das famílias da igreja, a listagem, a ficha de atualização cadastral, né, em branco dos membros, que você pode estar entregando na igreja para eles fazerem atualização. Pode estar tirando o relatório em branco, também o relatório integrado que você faz para os membros colocarem as informações lá. Tira também membros desaparecidos, tira membros inativos, faz estatística e análise de movimento anual, né, de quem entrou, quem saiu. Então, todos esses relatórios você pode estar tirando no sistema. Tá? Esse é o movimento da igreja organizada. O movimento da igreja de grupo, no caso, grupo organizado, é quase a mesma coisa. A única diferença que muda no grupo é a questão da transferência, que o grupo não faz transferência, né, na igreja, é a gente aqui do campo que vota e recebe o membro, a gente que finaliza aqui no campo, que pega o voto pela diretiva, né, no caso. Mas sempre o grupo, a secretária do grupo, deve aprovar esse movimento de transferência lá no sistema, tá? Você tem que aprovar para o membro chegar aqui no campo, para a gente finalizar com o voto e enviar para vocês, para outra igreja, que o membro pedir, tá bom? A única diferença é essa de grupo para igreja. E também não faz as remoções. Quem faz as remoções de membro desaparecido é aqui também no campo, né? Na missão campo, a secretaria que faz as remoções da igreja da igreja de grupo, no caso, grupo organizado, tá bom? Então é isso, gente. Os grupos, no caso, a observação que eu falei, né? Os grupos não fazem remoções, os secretários de grupo ou pastor, eles enviam uma solicitação de remoção por e-mail, onde o membro será tratado na comissão diretiva do campo, tá bom? O pastor ele entrega essa listagem para a gente e a gente faz a remoção de todos os membros que precisam ser removidos no grupo. Eu tenho aqui uma frase de motivação para todos vocês, né? Para que a gente possa nos inspirar nessa motivação aí. Quando Deus chama, Ele mesmo capacita para aquilo por a qual está chamando. Por isso, não precisamos ter medo, porque a iniciativa é toda do Senhor. A nossa parte é responder dizendo sim, e nos colocando inteiramente à disposição daquele que nos chama. Então, se Deus chamou vocês para esse trabalho da secretaria, é porque você é capacitada, né? Então, Deus, Ele quando chama a gente, tem que dizer sim para o trabalho do Senhor, né? É importante que você se motive aí com essa frase que eu coloquei aqui para todas vocês. Eu agradeço quem está participando aí, quem está vendo esse vídeo, porque é muito importante os conhecimentos que a gente passa para cada um de vocês, tá bom? Agradeço muito a todas, né, que estão aqui assistindo o vídeo. E eu peço que vocês sempre possam entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, ou com a outra secretária Eline também vai estar à disposição de vocês. A gente vai estar à disposição de vocês para aprenderem, né? A gente está aqui para isso. Então, a gente agradece a participação de todos vocês. Que o último slide, obrigada, né? O meu contato e meu e-mail está aqui para vocês, né? Meu e-mail é cadastro.mpa@adventista.org e o meu telefone é o telefone daqui do meu escritório, né? Liliane, meu nome é Liliane, 3246-654. Então, entre em contato com a gente para estar tirando as dúvidas de vocês ou também estar agendando um treinamento com vocês, um treinamento aqui individual. A gente pode estar agendando também com vocês ano que vem, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. Você percebeu que eu fiz menção de agradecimento às secretárias da igreja, aos secretários da igreja, agradeci também aos diretores de mordomia, agradeci também
a equipe distrital de mordomia que tem trabalhado ousadamente na causa de Deus, mas eu não posso esquecer também de agradecer a Eline, que é a nossa secretária aqui na Missão para Amapá, e agradecer também a Liliane, que também faz parte da equipe da secretaria. São duas senhoras que têm trabalhado muito na causa de Deus, e nesse momento eu quero agradecer tanto a Eline, como agradecer também a Liliane. E nesse momento eu quero fazer uma oração pelas secretárias e secretárias de igreja, pelos diretores de mordomia das igrejas, pela equipe distrital de mordomia, e também orar pela Eline e também pela Liliane. Oremos a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esse exército que temos de homens e mulheres trabalhando nas igrejas. Queremos nesse momento te pedir que abençoe a cada secretário, a cada secretária, a cada diretor de mordomia, a cada participante da equipe distrital de mordomia. Toma, Senhor, esse exército de homens e mulheres em tuas mãos. Abençoa também a Eline, abençoa também a Liliane e nos abençoa, Senhor. Nesse momento eu entrego a tua igreja para o ano de 2022 em tuas mãos. Fica conosco, são as bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.